la sociedad empezó a cambiar, empezó a tener ciertas nuevas sintonías, a tener ciertas repercusiones que el juez no las previó, que quizás ni siquiera los litigantes buscaron, ¿no? Pero la idea de que existen impactos que trascienden a lo que buscaban las partes procesales, es decir, que existen hechos sociopolíticos, digamos, que cambian el mundo de alguna forma más allá del mundo de las partes, parece ser otro de esos elementos típicos, ¿no? Y entonces, muchos de los que hablan del litigio como una cuestión de impacto social, ¿no? Como una cuestión, también utilizan la palabra litigio estructural para caracterizar este fenómeno que están tratando de marcar. Otros se concentran en los hechos procesales, ¿no? Otros elementos típicos que caracterizan al litigio estructural son cuestiones de trámite procesal del caso, ¿no? La representación de afectados que no son parte del proceso a través de la legitimación activa, ¿no? La publicidad de lo que ocurre en el proceso, notificaciones, efectos erga omnes de la sentencia, etcétera, etcétera. Todas estas son circunstancias procesales, nuevas reglas procesales, que también son nominadas como litigio estructural. Entonces acá el énfasis está en cómo se tramita el caso, ¿no? Si el caso se tramita colectivamente, si hay una amplia legitimación activa, hay efectos erga omnes de la sentencia, entonces hablamos de litigio estructural. Ahora bien, hay otros que en cambio resaltan hechos empíricos, por decirlo así, que entienden que, o aparentemente fenomenológicos, como por ejemplo el tipo de problemas que abordan los jueces. Estos autores en general asumen que hay algo así como una naturaleza estructural de los problemas en el mundo, ¿no? Y que podemos distinguir en el mundo problemas que son estructurales y problemas que no son estructurales. Personalmente creo que estamos en un tiempo en el que ciertas críticas epistemológicas, como la teoría del caos, por ejemplo, han disparado una mirada cultural multicausal del mundo, ¿no? Cosas que antes veíamos como asuntos de dos partes, hoy empezamos a ver que son multicausales. La violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Lo que antes veíamos que era un problema entre el marido y la mujer, ahora entendemos que hay patriarcado, que hay relaciones de poder, que hay muchas determinantes, ¿no? Las teorías éticas deterministas han colaborado en esto. El giro lingüístico ha sido muy importante, que nos ha permitido, digamos, una nueva mirada cultural con respecto a lo que hay en el mundo empírico y con respecto a cómo describimos lo que hay en el mundo empírico, ¿no? Toda una serie de cambios culturales que a mí me hacen muy difícil pensar que existan en el mundo problemas estructurales y no estructurales, ¿no? Hoy por hoy tenemos una mirada en donde vemos casi todo de forma estructural. Y aunque eso existiera, es muy difícil encontrar los elementos para decir este caso, por ser estructural, tenemos que tratarlo como estructural, ¿no? Es una decisión tratar como estructural un asunto o no tratarlo como estructural como si fuera una sola cuestión. El ejemplo de Owen Fee siempre me gusta mucho, porque me parece un gran ejemplo, sobre todo para Latinoamérica, que es un joven de un barrio marginal, digamos una favela, es violentado por un policía, ¿no? Y lo que dice Owen Fis es, bueno, ese podría ser un caso bipolar entre el policía y el joven, que solamente se resuelve entre ellos, con una regla dirigida a ellos, o el juez podría advertir que esta es la instancia de una práctica sistemática de violencia policial en los barrios marginales contra los jóvenes. Entonces el joven es parte de una clase. Esa es una decisión del juez. Describir el problema como el evento, como un evento que es parte de una práctica sistémica, o describirlo como un evento aislado, bueno, eso es una decisión performativa de cómo configurar el conflicto que se va a decidir. Igualmente, y a pesar de todo lo que acabo de decir, yo creo que es predominante la caracterización de que los procesos estructurales son procesos
que abordan algo que en el mundo es estructural, ¿no? Es predominante esta aproximación empírica a la definición de los procesos estructurales y a tener como elemento típico el hecho de que hay algo ahí que es estructural. Finalmente, yo diría que estamos aquellos que, anclados en una teoría jurídica más tradicional de adjudicación, entendemos que un caso estructural es aquel que se asienta en una regla de decisión estructural. Es decir, una regla judicial que tiene efectos jurídicos que alcanza a quienes no son parte del proceso. Tan simple como eso. La regla por la que decide el juez alcanza a los que no son parte del proceso. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo los jueces toman decisiones en base a estas reglas? Bueno, cuando los jueces eligen describir al problema o a la controversia que van a juzgar como una controversia estructural, lo que nosotros llamamos como una litis estructural, ¿no? Entonces la regla que le aplican va a tener un alcance estructural. Porque el predicado fáctico de esa regla es la litis o la descripción de los hechos de la controversia, ¿no? Entonces, la regla judicial tiene una estructura igual que cualquier otra regla legislativa o jurídica. Tiene un predicado fáctico, que para nosotros es la litis, y tiene el consecuente normativo, que es el mismo consecuente de la regla general que se está aplicando, ¿no? Entonces, si pensamos así, digamos, nos concentramos en la definición del litigio estructural muy limitada exclusivamente a la regla de decisión. Por supuesto, hay algunas otras características que a veces también se nombran como elementos típicos del litigio estructural, como por ejemplo el número de partes que litigan, o si se trata de derechos fundamentales los que están en juego, o si las órdenes del juez y sus remedios pretenden solucionar estructuralmente un problema, o sea, son órdenes instrumentales para hacer reformas de instituciones públicas o privadas, o para de alguna manera solucionar situaciones de hecho violatorias de derecho. A veces la escala del problema también es tomado como un dato relevante para identificar un litigio estructural, pero yo me voy a concentrar solamente en estas 5 características porque son los elementos típicos que más se nombran en el campo jurídico argentino para hablar de litigio estructural. Entonces los voy a resumir. Los voy a resumir en estos 5, que como les decía algunos se concentran en el hecho subjetivo de qué querían los demandantes, otros en el hecho, si se quiere, en el impacto social de las decisiones, otro en los trámites procesales, otro en cuál es el problema que se abordó, y otro en cuál es el problema que se decide abordar, es decir, el alcance de la regla de decisión, el problema que se define en la litis. Por supuesto que la mayoría de los casos en Argentina, y yo me imagino que en varios de nuestros países podría ser lo mismo, uno puede identificar casos en donde varios de estos elementos aparecen, o casos en donde todos estos elementos aparecen, ¿no? La regla de decisión es estructural porque la litis fue definida como estructural. El problema que se aborda es considerado socialmente como un hecho estructural. El trámite procesal que se le imprime es el trámite colectivo. El caso tiene impactos sociopolíticos estructurales, ¿no? Con remedios judiciales que suponen varias órdenes que trascienden a los actores que están en el proceso. Yo diría que los casos más famosos de la jurisprudencia argentina y la latinoamericana son los que tienen todos estos elementos en juego, ¿no? Sin embargo, cuando distinguimos analíticamente estas características, ¿sí?, podemos encontrar casos que cumplen con alguna de ellas, pero no con todas. Y este es el asunto en el que yo me quiero concentrar. Si yo intento armar una lista, como les decía al principio, de casos estructurales de la Argentina, la tarea va a ser incierta porque me va a exigir tomar partido de si necesito todos estos elementos o si con alguno de ellos me alcanza para decir este es su caso estructural o no, ¿no? Y ahí es donde surgen estas perplejidades de las que les hablaba. Porque estos elementos son disociables.
para poner en palabras más claras de qué se tratan estas perplejidades, yo diría que lo podría decir así: si la regla de decisión de un caso es estructural, si la decisión tiene impactos sociopolíticos estructurales, pero el trámite que se llevó adelante no es colectivo, no se dio un remedio para solucionar todo el problema estructural, sino solamente para alguna de las partes, ¿estamos o no estamos ante un caso estructural? Y otra pregunta podría ser, si los litigantes no buscaban más que satisfacer su interés individual, ¿no? Y las cortes le dieron un trámite colectivo a su pretensión individual, y decidieron en base a una regla estructural, ¿estamos o no estamos ante un caso estructural? ¿No? Me parece que esas preguntas son preguntas importantes porque uno se encuentra con casos con estas características en la jurisprudencia argentina a montones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora para charlar un poco de Argentina es contarles 6 casos, que son 6 casos interesantes para pensar de la jurisprudencia. Diría que 2 casos son los casos más famosos de nuestra jurisprudencia, que tienen todos los elementos de los que hablábamos recién, y probablemente son los que más conocen en Latinoamérica: el caso Berbisky y el caso Mendoza, un caso de cárceles y un caso de contaminación de un río. Luego les voy a contar 2 casos que podríamos llamar los casos que para nosotros son famosos porque establecen reglas procesales, ¿no? Hacen esto, construyen el barco mientras van navegando, digamos. La Corte decide un problema de gas, de las tarifas de gas, por ejemplo, y en el medio va estableciendo cuáles son las reglas que debería respetarse en los procesos colectivos, ¿no? Y eso pasa en estos 2 casos, Alavi y Cepis, ¿no? Que también son bastante conocidos. Y finalmente vamos a hablar de 2 casos que han sido tremendamente publicitados en la Argentina, que han tenido un impacto social muy importante, y que sin embargo no se tramitaron colectivamente, se tramitaron en procesos individuales. Pero la regla de decisión, la regla que usó la Corte para decidir el caso individual, era una regla que tenía efectos jurídicos que alcanzaba a todos los que pertenecían a la misma clase que la persona que demandó. Es decir, la regla era estructural, eh, pero el trámite no era colectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los 2 casos más famosos, Berbisky y el caso Mendoza. Berbisky es un caso, para los que no lo conocen, es un caso del año 2015. Eh, se trata de un caso que lo que hace es la Corte interviene en una política deficitaria de las cárceles. ¿Cuál era esa política deficitaria? Bueno, había hacinamiento a causa de la superpoblación en las cárceles. Algo muy nuevo en Latinoamérica. Como verán, es algo súper difundido en Latinoamérica, las cárceles están así en todos lados. Las cortes ya han intervenido muchas veces en esto. El caso 606 de la Corte Constitucional Colombiana, ya en el año 69 en Estados Unidos hubo una de esas primeras intervenciones estructurales en las cárceles. En todos los países de Latinoamérica hay casos de litigio estructural sobre las cárceles. ¿Por qué en la Argentina se convirtió en un caso tan famoso? Bueno, la innovación tuvo que ver en que lo hizo la Corte Suprema a una escala muy grande. Se refirió a todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en donde había miles y miles de internos, ¿no? Por un lado, en donde el número de internos duplicaba la capacidad de las plazas. Lo otro interesante es que lo hizo a través de un proceso de habeas corpus colectivo, ¿no? Un trámite procesal para nosotros en ese momento innovador, ¿no? Las condiciones generales de las cárceles en ese momento eran muy paupérrimas: falta de ventilación, luz natural, mobiliario, sanitarios, alimentación. Los servicios eran de muy mala calidad. Y la dinámica de convivencia penitenciaria se volvía realmente insufrible en ese momento. La superpoblación había generado a la vez superpoblación en las comisarías, o en los precintos o las dependencias policiales, en los que se alojaban las personas que recién eran detenidas, pero que no podían ser transferidas a las cárceles porque ya no había espacio en las cárceles, ¿no? Mecanismos propios de lo que pasa en muchas ciudades de Latinoamérica.
Lo interesante es que esta demanda la prepara una ONG se llama el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es una ONG que se dedica al litigio estratégico, se dedica a idear formas de incidir en las políticas públicas a través del litigio. De tal manera que cuando uno se pregunta qué querían las partes litigantes, y bueno, tenían pretensiones de impacto e incidencia en las políticas públicas y tenían claramente pretensiones que trascendían a este caso. Este caso era instrumental a objetivos más amplios de interés público, ¿no? El trámite, como les decía, había sido un trámite innovador, un trámite de habeas corpus colectivo, un trámite que nadie negaría que ponía las cosas en un escenario muy diferente a los trámites procesales comunes. ¿Y cómo percibía la gente el problema de las cárceles? Y bueno, nada, todo el mundo sabía que las cárceles estaban superpobladas y por lo tanto todo el mundo entendía que mucho de lo que pasaba en las cárceles, de las vejaciones individuales, de los sufrimientos individuales, estaba relacionado con un problema más estructural que tenía que ver con la superpoblación. Ese era un sentido común. Ahora, no era un sentido común en los relatos judiciales, porque judicialmente los problemas en las cárceles se litigaban individualmente, ¿no? Entonces, la gran innovación de Berbisky es un cambio de relato de cómo ver el problema. Antes, cada interno iba con su habeas corpus a su juez de ejecución a pedirle que él le solucione las cosas, y lo que hay aquí es un cambio de relato, de composición del problema, en donde la Corte dice: el problema genérico es la superpoblación. Eso genera hacinamiento y eso genera todo el resto de las vejaciones y problemas y afectaciones de derechos, ¿no? Cuando la Corte resuelve esto y dice que esto significa violaciones de derecho a la salud, a esto, a lo otro, a la integridad física, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es generando una regla que pone en la posición de víctimas de violación de derechos a miles de internos, y que pone en la posición de obligados o responsables a decenas de órganos públicos, ¿no? Entonces, esa regla es una regla claramente estructural. La forma en que construye el caso hace que la regla que aplique la Corte es una... Okay. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? profesora. Ah, porque me dijeron acá que me hace anuncios extraños la computadora. Entonces, la regla era clara, el problema era percibido de una forma socialmente y se estaba transformando judicialmente, ¿no? Y las órdenes de la Corte también fueron interesantes. Las órdenes remediales de la Corte fueron dirigidas a los tres poderes del Estado. Órdenes a los jueces, órdenes al Poder Ejecutivo, incluso exhortaciones al Poder Legislativo para que cambie las leyes, las cuales el Poder Legislativo cambió inmediatamente, ¿no? Porque uno de los problemas eran las leyes de prisión preventiva y de excarcelación, y se cambiaron y se modernizaron. El impacto del caso no fue gran cosa, como ocurre usualmente con los... Durante un tiempo bajaron mucho los números de detenidos en las cárceles de Buenos Aires, pero volvieron a subir 3 años después y hoy la situación es tan paupérrima como antes, digamos, aunque el litigio sigue construyéndose de esta manera colectiva permanentemente, ¿no? Y uno no diría que es el fin de la historia, pero no estamos en el mejor momento de la historia. Mendoza es el otro gran caso, que también reúne todos los elementos típicos. Estábamos hablando ya de un caso de una escala muchísimo mayor, ¿no? La Corte asume el caso hacia el año 2006, y quizás un detalle muy importante es que los litigantes, que eran algo así como 14 familias que se presentan, que vivían al costado de un gran río, de una gran cuenca contaminada, se presentan a reclamar daños y perjuicios para ellos, no reclamando un caso colectivo. Se presentan peticionando que se les repare el daño a la salud y ambiental que se les había causado. Y la Corte transforma, la Corte renarra el caso y dice, bueno, no, yo no puedo intervenir en un caso de daños y perjuicios, y acá hay algo prioritario que es el daño ambiental para todos, que es la necesidad de restaurar
el río que está contaminado y que afecta a 5 millones de personas, ¿sí? Y que lo viene haciendo desde hace más de un siglo, ¿sí? Con una enorme cantidad de empresas contaminantes, de basurales al borde del río, de asentamientos que sufren esto, etcétera, etcétera. O sea, un caso de dimensiones enormes, quizás el único caso que yo reconocería como de dimensiones mayores o similares es el caso de los desplazados de la sentencia T025 de Colombia, ¿no? Pero este es uno de los casos de escala en donde la Corte está resolviendo un problema que afecta a una cantidad muy considerable, 5 millones de personas en Argentina. Pero fíjense qué interesante, acá los litigantes no estaban buscando eso. Los litigantes querían daños y perjuicios para ellos y para sus familias, ¿no? Luego se sumaron otros litigantes, otras organizaciones, y luego el caso empezó a tener, digamos, agendas, muchas agendas involucradas. Pero inicialmente los litigantes no eran litigantes estratégicos, ¿sí? Querían solamente su indemnización. Eh, el trámite del caso, otra vez fue un trámite colectivo, un trámite súper interesante, con muchas audiencias públicas, con mucho activismo de la Corte durante 2 años de proceso, en donde la Corte pedía prueba, producía prueba, interpelaba en diferentes audiencias a las partes, pedía un plan, le pedía cosas al Estado que le presente un plan para solucionar, le criticaba el plan, le traía expertos para que le critiquen el plan. Bueno, fue un proceso absolutamente ideal en términos de lo que uno piensa en trámites colectivos por la manera activa en que la Corte participó de este proceso. La sentencia finalmente da una serie de órdenes también enormemente diversas, crea casi un microsistema jurídico. Yo solamente vi algo parecido en el caso Raposa Terra do Sol del Tribunal Federal de Brasil, básicamente creó las reglas de jurisdicción de un pequeño estado, digamos. Qué podía hacerse, qué no podía hacerse, quién podía entrar. Bueno, algo así fue Mendoza, ¿no? Ordenó la implementación de un plan, quién tenía que controlarlo, qué juez tenía que ejecutarlo, qué rol tenían las organizaciones de la sociedad civil para el control, etcétera, etcétera. El problema era percibido por todos como estructural, por supuesto, ¿cierto? Ahora, el problema era percibido por todos como estructural, pero quienes peticionaban podían peticionar por cosas que les pasaba a ellos individualmente, ¿no? El hijo contaminado, el olor que le entraba a la casa, etcétera, el basural que estaba cerca, etcétera, etcétera. O sea, podría haberse diseccionado el caso de muchas formas, pero lo cierto es que la percepción dominante social en ese momento fue tomada judicialmente para llevar un caso de una escala enorme. El impacto del caso, y bueno, hay muchísimas críticas, hay muchos avances, todo el mundo dice que no lo suficiente para todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y es un caso, digamos, cuyo proceso de ejecución es sumamente interesante para estudiarlo y para discutirlo. Vamos a los 2 casos famosos por sus rasgos procesales, ¿no? Que son el caso Alavi y el caso Cepis. En el caso Alavi, que es un caso del año 2009, de lo que trataba era básicamente de que había salido una ley en Argentina que le conocíamos como la ley espía, en donde el Poder Ejecutivo Nacional decía que nos podía intervenir las comunicaciones a las personas, nos podían escuchar las conversaciones, revisar los mails, etcétera, etcétera. Y era una ley que tenía muchos problemas. Un abogado dijo, bueno, esto no solo viola mi privacidad, sino también viola mi deber de secreto profesional, ¿no? Mis comunicaciones tienen que ser privadas y esto lo viola. Entonces ese abogado, aparentemente sin pretensiones estratégicas, aparentemente, y sin pretensiones estructurales, solicita a un juez que eh, eh, a él no le interrumpan las comunicaciones porque estarían violando su privacidad y que la norma sea inconstitucional para él, ¿no? Y no se le aplique. El juez dice, bueno, no, yo no puedo hacer esto porque no es posible, digamos. Si yo digo que a usted le están violando la privacidad y le están violando la intimidad, eso quiere decir que se la están violando a todo el mundo. Y no basta con que yo no, yo ordene que no le intervengan su teléfono, porque usted mañana puede querer hablar de un teléfono público, o puede hablar con su cliente desde otro correo, desde otra computadora, y yo eso ya no lo puedo controlar. Entonces,
el mismo juez colectivizó el caso. Y cuando lo hizo, dijo una sentencia, bueno, esta sentencia es erga omnes, la ley es inconstitucional para todos, no solamente para el señor Alavi, ¿no? Y por supuesto el gobierno apeló y dijo, bueno, no, está bien que lo sea para Alavi, pero él no vino a pedir por todos y no puede haber sentencia erga omnes. Entonces la Corte lo que decidió es si se podía dar o no una sentencia erga omnes, o sea, si se podía dictar una inconstitucionalidad. Y bueno, de lo que no habló la Corte es que tanto el primer juez como la Corte habían reconfigurado el caso que trajo Adolfo Alavi. Adolfo Alavi le trajo caso que era, a él lo estaban perjudicando como abogado, y la Corte lo reconfiguró en el caso de esta ley perjudica a todos los argentinos, porque la privacidad de todos los argentinos está siendo violada, ¿no? Entonces lo transformó en un caso estructural y de esa manera la regla sobre la que decidió alcanzó a todos los argentinos, ¿no? Y de esa manera la ley quedó inconstitucional para todos los argentinos y la ley desapareció prontamente. O sea, su impacto fue 100% inmediato, ¿no? Eh, y el trámite fue muy interesante porque en el trámite la Corte empezó a decir cuáles eran todas las reglas que un juez debería seguir para poder hacer que su sentencia tenga efecto erga omnes. Entonces lo que hizo fue reglamentar algo que la ley argentina todavía no ha reglamentado desde que la Constitución de 1994 incluyó el amparo colectivo. Como la ley todavía no lo reglamentó, entonces los jueces dijeron, nosotros vamos a dar las directivas de cómo debería tramitarse un caso colectivo con efectos de erga omnes, ¿no? Y dio esas directivas, que hay que garantizar el derecho de defensa, que hay que encontrar la manera de notificar a todos los que podrían estar afectados, que hay que dar publicidad al caso, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones para que una sentencia tenga efectos erga omnes, ¿no? Entonces, el problema era percibido por el litigante como un problema de él, pero el problema era percibido por la sociedad y por una parte de la sociedad como un problema, por otra parte de la sociedad ni se había enterado de la ley. Y la Corte entiende que acá hay un problema estructural que afecta a todos, ¿sí? Y lo trata como un problema estructural y da una regla estructural para todos. Algo parecido pasa en CEPIS, pero en CEPIS lo que tenemos es litigantes que querían llevar adelante un litigio estructural. Era una asociación de consumidores, ¿sí?, que criticaba una regulación que había aumentado la tarifa del gas, del servicio público de gas, ¿sí? Entonces, se había aumentado la tarifa del servicio público de gas sin seguir un principio de la ley de consumidores, que es que hubiera una audiencia pública antes. O sea, no se llevó adelante la audiencia pública. Entonces, lo que hace esta organización, a la que llamamos CEPIS, es ir a un juez y decir, este aumento de tarifas es ilegal porque no hubo audiencia pública previa, ¿no? Lo que hace la Corte Suprema cuando el caso llega es, otra vez, toma el caso como le dice CEPIS y decir, CEPIS tiene razón. El derecho a la participación en las decisiones públicas de consumo es fundamental. Las tarifas no pueden aumentarse de esta manera, pero, dice la Corte, yo voy a dar otra regla de procesos colectivos acá muy importante, que es recordarles lo que yo había dicho en Alavi, pero ahora se los recuerdo mejor, que el juez tiene la obligación de determinar quiénes son los miembros de la clase. La clase a la que va a dirigirse los efectos generales tiene que estar perfectamente determinada. Y en las acciones de clase, donde tenemos demandantes que podrían llevar adelante sus demandas individuales, como es en relación al precio del gas, en esos casos, para que se pueda admitir la legitimación activa colectiva, es necesario que esas personas no puedan o no les haga sentido litigar, porque el aumento es muy poco, por ejemplo, y no van a llevar un caso judicial por eso. Entonces acá hay un problema de acceso a la justicia, y solo cuando hay un problema de acceso a la justicia, nosotros vamos a admitir que una clase de intereses que son divisibles sea tratada como una clase homogénea. Esto quiere decir que la clase para este caso son solamente los usuarios
residenciales, no los grandes usuarios, no las empresas, porque a las empresas sí les hace sentido litigar por el aumento de precio, porque es mucho dinero para ellas, ¿sí? Pero en cambio para la relación costo de litigio, aumento de tarifa para los usuarios residenciales es mucho menor. Entonces, la clase, la Corte lo que hace es limita la clase. CEPIS viene por todos los usuarios de la Argentina, todos los usuarios del servicio de gas de la Argentina, y la Corte le dice no, solamente los usuarios residenciales. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué está haciendo la Corte? Reconfigurando el caso. No el caso que le traen las partes, sino el caso que es. El caso colectivo es solamente de los usuarios residenciales y a ellos no se les puede aumentar el gas hasta que no haya una audiencia pública. ¿Okay? Entonces, estos son los dos casos interesantes donde lo que vemos es que las definiciones procesales de la Corte, sin embargo, están fuertemente basadas en una reconfiguración del caso. ¿No? Y eso me parece que es una cosa en la que vamos a detenernos. Y vamos a los dos últimos casos, más rápidamente, que son los casos Badaro y Arriola. Estos son los casos que los conocen hasta en los colegios secundarios en la Argentina. Son muy famosos. Han tenido un impacto público enorme. El caso Badaro, lo que se discute o lo que se discutió es el derecho constitucional a la movilidad de los saberes jubilatorios, es decir, a la movilidad de las jubilaciones, que las jubilaciones vayan aumentando conforme suben los salarios, o conforme sube la inflación para algunos, pero finalmente la Corte dijo conforme suben los salarios, ¿no? Arriola es la constitucionalidad de la ley que criminaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Sí? Son dos casos relativamente recientes también de la Corte. Lo interesante es que en el caso Badaro era un jubilado que fue a pedir que le aumenten la jubilación. Solamente su jubilación y nada más que su jubilación, ¿no? Y para eso dijo que la ley vigente de jubilación era inconstitucional. Pero para decidir el caso Badaro, la Corte tuvo que decir, y lo dijo, que todos los jubilados que estaban en la categoría de Badaro que estaban siendo víctimas de la violación de su derecho a la movilidad jubilatoria. Badaro era víctima en cuanto miembro de una clase de jubilados para quien la ley había sido inconstitucional. Entonces la regla era estructural. ¿Qué generó eso? Una catarata infinita de litigios individuales posteriores. Porque el caso no se resolvió en un proceso colectivo, no tuvo efectos erga omnes, pero la regla era estructural y el interés existía. Entonces hubieron cientos de miles de casos inundando los tribunales durante años en Argentina. Y hay miles de estudios acerca de lo que pasó y de por qué la Corte no lo estructuralizó el caso, por qué no lo hizo por un amparo procesal, por qué no hizo efectos erga omnes, etcétera, etcétera. Hay una gran discusión sobre eso. Finalmente, casi 10 años después, cuando muchos jubilados se murieron sin cobrarlo, etcétera, etcétera, finalmente el Estado Nacional cambió de posición y decidió dar una ley de reparación histórica para pagar lo que la Corte había dicho que había que pagarle a todos los jubilados. ¿Sí? Entonces es un caso de un gran impacto, ¿sí? Sin proceso colectivo, con una regla estructural, y que por otro lado es un problema que uno lo puede ver de las dos maneras. Es el problema del señor Badaro, pero también es el problema de todos los que están en la situación del señor Badaro, ¿no? Claramente. Algo parecido pasa en Arriola. Arriola eran 5 jóvenes que los encontraron con un poco de marihuana, ¿sí? Estaban consumiendo marihuana en la calle. Y la ley argentina penaliza la tenencia de estupefacientes, aunque esa tenencia sea de cantidades mínimas para el consumo personal. ¿Sí? La Corte pudo haber dicho muchas cosas y mucha gente la criticó por esto, porque la Corte pudo haber dicho, bueno, la marihuana es inofensiva, esa cantidad para estos chicos es inofensiva por las características del caso, pero no dijo eso, dijo algo grande, dijo, la penalización de la tenencia para consumo personal, y dijo cuáles eran las medidas de consumo personal, es inconstitucional.
O sea, que, ¿qué está diciendo con esa regla? Bueno, está diciendo que todo aquel que se ha encontrado con esta cantidad de estupefacientes, sea cual sea el estupefaciente, no solamente marihuana, puede ser cualquier estupefaciente que sea para uso personal, es inconstitucional penalizar eso, ¿no? Pero lo hizo en un caso que no fue a través de un proceso colectivo, ¿sí? En donde la orden fue liberar solamente a estos 5 chicos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el impacto de esto? Bueno, tremendo. Una discusión en Argentina que no tiene fin. Jueces que te dicen es inconstitucional y jueces que te dicen que no es inconstitucional. Miles de personas procesadas por la tenencia de estupefacientes por consumo personal y otros miles de personas totalmente impunes, por decirlo así, porque los jueces que les tocan o los fiscales que les tocan siguen el fallo de la Corte. ¿Sí? Siguen ese criterio y dicen, bueno, por economía procesal vamos a seguir lo que dijo la Corte en Arriola. Entonces, me parece que estos casos, y para terminar y no sacar más tiempo, eh, generan una interesante pregunta, que es si debería privilegiarse en un enfoque jurídico de los casos estructurales el alcance de la regla de decisión judicial para definir los casos estructurales. Y de todos los elementos que aparecen comúnmente, coyunturalmente, asociados a lo que llamamos litigio estructural, deberíamos privilegiar el alcance de la regla de decisión judicial. Y mi hipótesis es que sí, mi propuesta es que deberíamos pensar en esos términos. Y la razón de por qué deberíamos pensar en esos términos es porque si definimos a los casos estructurales a partir de la regla de decisión judicial, podemos, por ejemplo, analizar los casos de litigio estratégico fallido, ¿no? Como casos de litigio estratégico, aunque no hayan sido casos de litigio estructural, ¿no? Porque lo estratégico y lo estructural no es asimilable, ¿no? Hay mucha gente que planeó un gran caso estratégico, fantástico, y la Corte le rechaza en límine la demanda, ¿no? ¿Ese fue un caso estratégico? Sí fue un caso estratégico, fallido, ¿no? Son dos cosas distintas, me parece, lo que está en la mente del litigante y lo que está... Por otro lado, nos permite evaluar por separado, y esto me parece que es importante, el impacto sociojurídico de distintos casos estructurales. Porque si nosotros decimos que un caso es estructural por su impacto sociojurídico, o por su impacto, perdón, sociopolítico, está mal el PDF. Si nosotros decimos que un caso es estructural por el impacto que tiene, aquellos casos cuyas sentencias no se cumplen, no se obedecen o no tienen impacto, entonces no deberían ser casos estructurales. ¿Sí? Y eso, digamos, es difícil de sostener, porque hubo una regla de decisión, porque no podríamos pensar en términos de efectividad de las reglas de decisión o de eficiencia de las reglas de decisión si asimilamos los casos estructurales al impacto que tienen, al impacto sociopolítico. Por otro lado, me parece que, y esto es una cosa que a mí me interesa mucho en la Argentina, porque en la Argentina la mayor parte de los casos, dado que no tenemos una regulación legislativa de acciones colectivas, la mayor parte de los casos que a mí me parece son interesantes, estructurales, se parecen a el de la tenencia de estupefacientes y al de las jubilaciones, o sea, se parecen a Riola y a Badaro, ¿no? Entonces, solamente distinguiendo a los casos estructurales a partir de la regla de decisión judicial, es posible evaluar por qué la Corte da reglas estructurales sin trámites colectivos que garanticen el derecho de defensa. Es decir, es posible tener una posición crítica con respecto a casos donde las Cortes producen reglas estructurales que tienen efectos jurídicos que uno no puede negar, digamos, pero que sin embargo lo hacen sin trámites colectivos y sin remedios estructurales, ¿sí? Y algo quizás un poco más fino, pero que me parece que podría llevar la discusión a lugares muy interesantes, es que esta definición nos permite desnaturalizar la delimitación judicial de la litis, nos permite contrastar lo que dice el juez es el problema con lo que pidieron las partes, con las otras versiones sociales del problema, nos permite valorar si la delimitación que hizo la Corte del conflicto es adecuada, si es legítima, o nos permite también entender sus consecuencias como no necesarias, es decir, que la Corte podría haber definido el conflicto de otra manera para tener otras consecuencias.
¿no? Y por último, creo que nos permite reflexionar sobre las conexiones que hay entre las reglas de decisión y las órdenes que tienden a garantizar los derechos reconocidos, es decir, entre la regla de decisión y los remedios, ¿no? Nos permite tener discusiones sobre los remedios judiciales necesarios o los remedios judiciales que son medios adecuados para cumplir el fin de garantizar la regla de decisión. O sea, nos permite discusiones que ahora nos están siendo un poco más difíciles, porque todavía no tenemos tantos acuerdos con respecto a los elementos definitorios. Y bueno, agradecimientos por su atención. Isso é. Professora Mariela, muito obrigada pela sua palestra, foi muito rica, inclusive eu passei a palestra inteira anotando aqui no meu caderninho. É engraçado porque quando eu comecei a estudar processo estrutural, lá em 2019, eu tive uma dificuldade muito grande em trabalhar com conceitos, porque muitos autores trabalhavam a ideia de litígio estrutural como sendo a mesma coisa do litígio estratégico. E aí eu lembro que li um texto da senhora e isso ficou bem claro. Então, é muito importante essa distinção terminológica para que nós possamos trabalhar de forma mais séria, de fato, os institutos, né? Entender o que é litigar estrategicamente, né? Você pode litigar estrategicamente um caso que não seja estrutural, né? Da mesma forma que você pode... Da mesma forma que pode haver o litígio de um caso estrutural que não seja necessariamente estratégico, às vezes acontece até acidentalmente. Então, foram pontos muito importantes. E uma outra questão muito curiosa, professora, é que a senhora tocou num ponto que eu tive o prazer de discutir recentemente num grupo de estudos sobre processo estrutural, que é coordenado pelo professor Marco Aurélio, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que era o seguinte: nós lemos um texto e a pergunta era: um litígio, ele já nasce estrutural ou ele se torna estrutural quando ele é tratado pelo Poder Judiciário, né, através do processo estrutural? E as pessoas discordavam, assim, tinham opiniões diferentes, né, sobre essa questão. Então, é aí que você vê como é importante esse debate acerca de terminologias, né? Então, nós precisamos definir o que é um litígio estratégico, o que é um litígio estrutural. Aqui no Brasil também, alguns professores, e eu concordo, fazem a distinção também do litígio de interesse público, que não necessariamente ele é estrutural, mas ele pode ser de interesse público. Então, é de suma importância essa temática que a senhora explorou hoje. E também queria agradecer, porque a senhora trouxe casos que eu não conhecia. Eu conheço particularmente o Mendonça e o Verbitsky, porque são os casos mais famosos, e agradeço, inclusive, por a senhora ter trazido uma perspectiva pragmática, né? Muitas vezes nós vemos esses casos como casos de sucesso, e não atentamos tanto para as suas dificuldades, como a senhora apontou, por exemplo, tanto no Mendonça quanto no Verbitsky. Então, acredito que foi uma palestra extremamente importante e que todo mundo, assim, conseguiu aprender muito. Eu sei que eu consegui, né? Digo o meu caderninho aqui de anotações. Eu vou passar agora a palavra para a professora Marcela Ferraro. Peço que os alunos que tiverem perguntas, coloquem suas perguntas no chat para que a gente possa fazer para as professoras ao final das palestras. E é isso, professora. São 18 horas, fique à vontade. A senhora tem de 30 a 40 minutos para fazer a exposição e depois nós partimos para a pergunta dos alunos. Tá bom. Olá, muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização do evento. Faço na pessoa da Eduarda, né, com quem eu estive em contato aí esses dias. E também eu não poderia deixar de registrar que é um prazer poder falar aqui ao lado da professora Mariela Puga, cuja tese de doutorado foi muito importante na elaboração da minha dissertação de mestrado lá em 2015, já faz algum tempo, né? Então, foi muito importante a própria percepção, né, da ideia de litígio estrutural, né, e como que isso pode ou não se articular aí com as diferentes formas processuais, né? Mas e as dificuldades que esse tipo de litígio apresenta, né, pela causalidade complexa, né, que a gente pode aí regressar séculos, né, como no caso da bacia, né, que a professora mencionou,
se volta um século, há outros que podemos aí, na investigação das causas, né, dos problemas estruturais, voltar mais tempo ainda. A minha apresentação agora muda um pouco de foco ou de nível, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espera só um minutinho. Vocês, só um minutinho aqui. Vocês veem agora a apresentação do PowerPoint? Tá? Então, a minha apresentação agora sobe um pouco de nível, porque eu vou tentar fazer aí com vocês um voo panorâmico pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e aí o que ele pode nos apresentar a respeito aí de litígios estruturais ou decisões estruturais, né? A gente vai chegar aí nessa, até podemos cogitar qual seria a diferenciação, então, né? Qual que vai ser o foco da nossa conversa, né? Eu tô com... É que para mim, desculpem, mas para mim tá lento aqui, eu aperto, não sei por que tá... Nem se preocupe, que de problema de tecnologia a gente entende e a gente sofre. Porque eu aperto uma vez, ele vai para o slide seguinte. Mas do que a gente vai falar, né? Até o painel é de direito comparado, então por isso eu me sinto um pouco obrigada até a fazer esse esclarecimento inicial, no sentido de que a gente pode pensar, né, nas experiências do direito comparado para pensar o sistema interamericano, né, e a atuação da comissão e da corte, mas a gente não pode considerar a experiência do sistema ela mesma como de direito comparado, né, porque nós fazemos parte do sistema, né. Então, ele faz, né, o direito interamericano, por assim dizer, faz parte do nosso direito brasileiro, ou no caso também, direito argentino, e assim por diante, né? Então, se estamos falando ali do sistema, ele em si não vai ser uma experiência própria do direito comparado. Mas é claro que a gente pode utilizar ferramentas analíticas, experiências empíricas concretas dos diferentes países, né, para até fazer uma análise do que está acontecendo no sistema interamericano. Então, com a outra ressalva devida também é que, no caso, eu não vou focar no controle de convencionalidade em si, né, que tem os seus problemas próprios. Então, eu vou focar nos casos em que se pode identificar aí decisões estruturais. E só para rememorar, rapidamente aqui, né, para não tomar nosso tempo nessa parte, mas como às vezes o público é um pouco diverso, eu tomei essa liberdade de, nos primeiros minutos, nós rememorarmos o que é o sistema interamericano, né? Então, só para a título de contextualização, o sistema interamericano está ligado à OEA, né? Não se confunde com a própria OEA, mas aí a OEA em si vai surgir lá em 1948, né, com a Carta da OEA, em que se criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E atualmente são 35 Estados-membros e tem também os observadores permanentes, né? São 69 estados mais a União Europeia. No caso, o artigo 106 da Carta da OEA é que vai dizer que haverá, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem essa função de promover o respeito e a defesa dos direitos humanos. Vai servir como um órgão consultivo da organização e depois vai integrar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos ao lado da Corte, né? E aí a própria Carta da OEA já planta ali a sementinha, no sentido de que uma convenção interamericana sobre direitos humanos vai estabelecer a estrutura, a competência e o funcionamento, né, dessa comissão, bem como os outros órgãos, né? Quais seriam esses outros órgãos? Depois vai vir a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1969, em vigor desde 1978, que vai propriamente estruturar esse sistema interamericano de direitos humanos como nós conhecemos hoje, né, com a comissão ao lado da Corte. Então, vai estabelecer ali como que vai funcionar essa comissão propriamente e vai criar a Corte. Então, no artigo 33 ali da Convenção,
tem o estabelecimento desses 2 órgãos, como aí eixo do sistema interamericano, e se vocês continuarem a leitura ali, vai ter toda a especificação, composição, funcionamento, procedimentos e tudo mais. Aí a comissão vem a ser instalada em 1959, ela funciona em Washington, por meio de uma secretaria executiva, os comissionados em si e as comissionadas ficam usualmente nos seus países, né? Se reúnem para as sessões, para os períodos de sessões, e no dia a dia a secretaria toda estruturada funciona lá em Washington. A comissão não tem só não lida só com as petições e casos, que vai ser o foco aqui, né? Ela também trabalha no monitoramento da situação geral dos direitos humanos e também tem temáticas específicas, por exemplo, a liberdade de expressão, direitos LGBTI. Então, ela tem na verdade, uma atuação bem ampla, por meio das diferentes linhas de atuação, e ela vai atuar em relação a todos os Estados-membros da OEA, não só aqueles que tiveram a ratificação da Convenção Americana. Aí, para os que não ratificaram a Convenção Americana, ela vai atuar com base na Declaração Americana, né, de Direitos Humanos. Já a Corte, né, ela só vem a ser instalada em 1979 e é concebida como um órgão judicial autônomo, né, não é um órgão judicial da OEA. Né? E aí, ela é instalada em São José, na Costa Rica. No início, ela nem sequer tinha uma sede, né, eles começaram o trabalho em um local emprestado pela Ordem dos Advogados lá da Costa Rica, então, e depois que essa sede venha a ser doada pela Costa Rica. E aí, a Corte ela vai ter 2 eixos de atuação, né, que a gente pode identificar, as 2 competências, seriam as opiniões consultivas e os casos contenciosos ou ao lado das medidas de urgência. E ela aí vai atuar em relação àqueles estados que tiverem ratificado a Convenção Americana e também aceitado a competência dessa mesma Corte. Para ter uma ideia, aqui nós temos os estados da OEA, né? E em azul são aqueles que ratificaram a Convenção Americana. Então, a gente vê que os 2 grandes países da América do Norte não integram, né, aí o tratado que é a Convenção Americana. Mas a comissão tem recebe petições sobre Estados Unidos e Canadá, e aí analisa as violações com base lá na Declaração Americana, como eu falei. E a maioria dos países que ratificaram a convenção também aceitaram a competência da Corte. Eu estou vendo que tem umas mensagens no bate-papo, eu não consigo abrir aqui, mas qualquer coisa vocês podem me interromper se for alguma questão, porque eu clico aqui agora. Não, fique tranquila, a gente pode jogar as perguntas no final, pode seguir. Tá, é porque uma questão técnica eu não vejo o meu mouse, mas vamos lá. E aí, dentro desse sistema, né, a gente vai conseguir identificar decisões estruturais. Né? A partir daquela ideia, poderíamos ter litígios estruturais sem essas decisões estruturais, sem os remédios estruturais, mas no caso do sistema interamericano, se tem aí o desenvolvimento ao longo das décadas de funcionamento de remédios que vão se configurar como estruturais e expressamente, né, como a gente vai ver. E essas decisões estruturais, elas podem ser encontradas tanto no sistema de petições e casos propriamente dito, como no sistema de medidas de urgência. Ali, as medidas cautelares que são concedidas pela comissão, como as medidas provisórias que são ali concedidas pela Corte. E também nós vamos encontrar remédios estruturais acordados em soluções amistosas. Né? Então, ali você teria um grupo de vítima acordando com o Estado a revogação de leis, a criação de novas e outras reformas que nós podemos pensar. E
E aí, o que essas decisões estruturais significam, né? Quando estamos pensando nessas decisões estruturais, são as decisões que visam, de alguma maneira, ou em alguma extensão, reformas estruturais ou institucionais nos Estados-membros, né? Vão ali visar a alteração de padrões de conduta, práticas ou política, ou, no caso de omissão, também para suprir, né, a falta de políticas. E nós temos, no sistema interamericano especificamente, a atuação em diferentes dimensões, desde estabelecimentos específicos até o que se vai dizer de remédios que alcançam a sociedade como um todo. São aí as ordens multidimensionais e se colocam como formas de reparação. A gente pode até questionar, inclusive, se é reparação propriamente dita, porque são, o mais das vezes, remédios prospectivos que não estão reparando alguma violação específica e nem daquelas vítimas que foram identificadas no caso. Aí, a construção dessas formas remediais aí multidimensionais começou ali a ser desenvolvido, né, no que se chama aí a era contemporânea da corte, a partir do ano de 2001, né, que vamos ter ali tanto essas ordens que são direcionadas para as vítimas do caso, como para comunidades específicas, e aí podemos colocar também estabelecimentos específicos, e também, aí em uma terceira dimensão, essa tentativa aí, ou esse impacto, se pode dizer, na sociedade como um todo. E para exemplificar, né, nós temos aí, nessa terceira dimensão, o que a Corte vai chamar de garantias de não repetição. Ela vem desenvolvendo, né, sobretudo essas formas de reparação com base no artigo 63.1 da Convenção Americana, e obviamente que não é um desenvolvimento aí linear, né, é progressivo ao longo dos anos, mas não quer dizer que em todos os casos nós vamos ter todas essas formas de reparação. Mas pensando aí nas garantias de repetição que vão aí dialogar de maneira mais íntima com a noção de reformas estruturais ou institucionais, nós podemos ter aí determinações no sentido de revogação de normas internas, criação ou adoção de normas, mecanismos, políticas ou práticas, modificação do direito interno a partir dos parâmetros internacionais e também a realização de programas educativos ou treinamentos. E aí, a criação de política pode ser bastante abrangente, né? Não concernir ali somente a um estabelecimento específico. Em um caso de 2018, envolvendo a Guatemala, por exemplo, né, era um caso um litígio aí que se iniciou de forma com a identificação de vítimas específicas, né? De 46 pessoas diagnosticadas com AIDS, né, do período ali de 1992 a 2003, mas que acabou desembocando quando chegou à corte e foi ao final julgado, e um remédio bastante amplo, no sentido de que a corte determinou a adoção de uma política pública em matéria de AIDS e HIV, que abrangesse, entre outros aspectos, a implementação de mecanismos de monitoramento e obtenção de dados estatísticos, o fornecimento de medicamentos e exames, o treinamento de pessoal e uma campanha de conscientização. Então, a gente pode pensar em outros exemplos, né, em que há essa multidimensionalidade se manifesta tanto abrangendo um estabelecimento específico, que é aquele que deu causa ao caso, né, no sentido mais estrito de que a vítima se relacionou, foi atendida naquele estabelecimento, mas também indo além, né, como um caso decidido em 2018 também, aí contra o Chile, em que a corte determinou que se adotasse programas de treinamento, também se garantisse que o hospital específico ali envolvido na controvérsia tivesse os recursos necessários para o seu adequado funcionamento, mas também que se desenhasse uma política pública
para integral proteção das pessoas idosas, né? Então, nós vemos aí essa multidimensionalidade. E também nas soluções amistosas a gente vê bastante a incidência considerável das garantias de não repetição, por exemplo, em relatório de 2013 que foi lançado pela comissão, todos os estados que já tinham ali firmado, né, uma solução amistosa, em todos eles já tinham ali acordado em colocar em prática ali alguma medida, alguma garantia de não repetição, exceto na época ali a Guatemala. Isso significa também que das 114 soluções amistosas que haviam sido celebradas até 2013, 36 contaram com medidas de não repetição. Isso conforme a classificação da comissão, né? Porque nós também podemos discutir o que é uma medida de repetição ou não, será que todas que a comissão coloca, ou que a corte coloca, são mesmo medidas de não repetição? A gente poderia ter uma discussão a respeito disso, mas tomando ali a classificação que ela faz no relatório, seria isso o quantitativo. Aí, no segundo relatório de 2018, considerando as soluções amistosas ali celebradas até 2017, 45 das 137 tinham alguma garantia de não repetição. Então, é um número significativo, né? Em que nós temos ali um grupo de vítimas acordando reformas estruturais nos estados. E aí nós podemos ver, até na diferenciação mencionada ali entre litígios estruturais e estratégicos, aí no sistema interamericano nós podemos identificar que, na verdade, por mais que se identifique uma vítima, ou que até a própria comissão, na ideia de que não se pode ali apresentar uma petição do tipo axio populares, uma demanda abstrata, que na verdade a intenção dos litigantes ou do peticionário, daquela pessoa que apresentou a petição, já era promover essas reformas, né? E, inclusive, era a intenção. Então, por mais que formalmente há casos em que a comissão determina, não, peticionário, especifique quem é a vítima, porque senão eu não posso dar prosseguimento, aceitar a sua petição. Aí a pessoa pode identificar uma pessoa, mas, na verdade, ela não é para atender o requisito formal, né? O caso que eu acho emblemático disso é o caso em que se discutiu dispositivos do Código Civil da Guatemala, e a Corte Constitucional lá entendeu que os dispositivos impugnados não violavam o direito das mulheres, né? Ali, por exemplo, de ter que ter autorização do marido para trabalhar, entre outras, de não poder dispor livremente do seu patrimônio. E o que aconteceu? A comissão falou, não, mas eu não tenho, nessa petição que foi apresentada, eu não tenho uma vítima. Quem é a mulher que foi vítima? E, na verdade, a vítima que acabou sendo identificada, que era uma das peticionárias, era vamos dizer assim, a procuradora-geral que tinha ajuizado a ação de inconstitucionalidade perante a Corte Constitucional da Guatemala, né? Então, e na verdade ela estava trabalhando, né? Mas ela foi identificada ali porque ela estava reivindicando uma violação que era de todas as mulheres. E ela se identificou como vítima para suprir ali o requisito formal. Mas esse não era nem o escopo do litígio, né? Ele já era o litígio para se modificar o Código Civil e outras políticas, mas alguma roupagem individual a comissão acabou exigindo. Mas ele já vem muitas vezes com esse aspecto estratégico. E aí, além desse artigo 63, a Corte, né, desenvolveu essa sua compreensão dos remédios com base também nos artigos 1º e 2º da Convenção Americana, né? Sobretudo o 2º,
que vai impor ali, né, que os estados adequem, né, o seu direito interno. Então, e a interpretação disso não é uma adequação somente também formal, né, mas que se chegue a ter políticas e que essas políticas sejam efetivamente implementadas. E isso pode desembocar até mesmo em determinações para alterar constituições nos estados, para para ser criada uma corte constitucional, quando o direito interno prevê, mas ainda não foi efetivado, isso implica violações de direitos, e por aí vai. Então, são matérias, às vezes, bastante sensíveis. O caso que eu queria exemplificar, né, porque são vários casos, e aí eu só queria mais detidamente mostrar para vocês a reparação de um deles, que nos diz respeito, que é o caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que, na verdade, se constitui em uma medida provisória, né, medidas provisórias que foram aí sendo reiteradas ao longo dos anos. E, nesse caso, em 2017, a Corte determinou, né, já determinou que o Brasil aí adotasse, fazendo a citação aqui, de forma imediata, todas as medidas que fossem necessárias para proteger eficazmente a vida e a integridade pessoal de todas as pessoas privadas de liberdade nesse estabelecimento prisional, que é, na verdade, marcado aí pelos problemas que nós conhecemos, né, e que não só no contexto brasileiro, mas como o caso mencionado pela professora Mariela, né, das condições prisionais e da superpopulação, está aí espalhado pelos países aí das Américas, inclusive da América do Norte, né? Nós temos aí de norte a sul esse problema. Então, então, primeiro, né, teve essa determinação em 2017 para que já fossem adotadas todas as medidas, no sentido de que, olha, esse estabelecimento está superlotado, as condições são inaceitáveis, são insalubres, violam aí diferentes direitos humanos desse grupo de pessoas, né? E pode afetar não somente as pessoas privadas de liberdade, mas todas as pessoas que trabalham no local e também aquelas pessoas que visitam, né? Porque às vezes as violações não se restringem à cela, são faltas de segurança que atingem as demais pessoas que transitam por ali. E aí não se resolveu o problema. É claro que não quer dizer que tenha um impacto zero, né? Vai havendo modificações na prática, né? Na realidade carcerária, mas permaneceu, né? Aí em 2018 a Corte resolveu ali detalhar um pouco mais o que deveria ser feito, porque não essa ordem mais geral não adiantou, né? Então, até a Corte vai cogitar aí, ela vai cogitar que, olha, eu teria no mínimo, caso teria ali duas alternativas de solução, né? Ou eu determino que, então, solte todo mundo, né? Nesse sentido de que quando se tem a superlotação ou condições ao lado ali de condições desumanas, então você simplesmente solta todo mundo, ou você vai achar alguma outra forma mais equilibrada, digamos assim, de ir resolvendo o problema progressivamente, né? Primeiro, a questão da superlotação, né? Como que faz para diminuir o número, né? O primeiro seria abrir as portas completamente, e o segundo seria, então, na verdade, que o segundo se multiplica, né? Porque podemos aí ter várias causas de superlotação e várias formas de se resolver. E o interessante também é que a Corte, né, aí ela vai mencionar, lembrando que eu disse no início, né, das experiências de direito comparado, aí a própria Corte vai beber, digamos assim, das experiências, falar, ó, aqui em vários países, né, e até no nosso no sistema europeu de direitos humanos, a gente tem algumas experiências, né? Aí ela vai citar, né, casos ali da Corte Constitucional da Colômbia,
dos Estados Unidos, né, que eles também tinham um problema, eles mencionam aqui especificamente o caso da Plata versus Brown, decidido da Califórnia, né, em que eles também apresentavam um problema de superlotação e como é que se resolve. Se estabelece um limite, não pode entrar depois daquele limite, manda soltar atendendo determinado critério, reduz a pena, né, a ser cumprida, aí tem essa multiplicidade. Aí ela vai invocar também um caso do sistema europeu, relativo à Itália, em que também se verificou ali o problema de superlotação e condições inadequadas, e vão determinar que se ache uma solução para esse problema. Que aí ela vai até, no caso, dialogar com o direito brasileiro e vai falar que, olha, vocês têm até uma súmula vinculante, ou seja, uma súmula do Supremo Tribunal Federal na matéria, né, não específica ao estabelecimento, mas mais ampla, que vai dizer que a falta de um estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado num regime prisional mais gravoso. E ela vai falar, não, então vocês têm que observar que, na verdade, então, estariam aí descumprindo o próprio direito interno também. E vai tomar essa experiência do STF e também em consideração para escolher, né, entre aquela alternativa de solta todo mundo, impede que novas pessoas entrem, ou se busca uma outra alternativa. E o interessante é também que aí a corte ela vai reconhecer, né, que na verdade vai reconhecer, em certa medida, em primeiro lugar, a limitação do mecanismo ali das medidas provisórias para lidar com o problema estrutural, né, e vai reconhecer também o caráter policêntrico, porque ela vai dizer assim que a situação de violação ali do artigo da convenção que eles entenderam violado não pode ser resolvida mediante a espera da construção de novos estabelecimentos, até porque nem sequer foram projetados esses novos estabelecimentos, e também o Estado está alegando que não tem recursos para construir novos estabelecimentos. E, além disso, também uma outra solução, a solução de simplesmente determinar que o Estado mude essas pessoas para outro local é inadequada no presente caso, porque os outros locais também estão superlotados. Então, não funciona no caso. E aí se vê aí a questão tanto dos recursos, né, como essa questão de, então eu resolvo o problema de um estabelecimento e os demais o que acontece, mostra o caráter policêntrico, né? Até aquele exemplo, o exemplo que o Fuller, quando trata dos problemas policêntricos, traz do jogo de futebol, né? Como você organiza um time, né? Se um jogador vai numa posição, nenhum outro pode ir nessa mesma posição, e também ele não vai poder ocupar as outras posições. Então, uma escolha afeta todas as outras. E aqui também, né? Não adianta você só determinar que as pessoas vão para um ou vão para outro, o problema vai continuar, né? E aí a corte vai reconhecer que também, considerando que esse problema estrutural anterior ou mais amplo, né, de todo o sistema carcerário brasileiro não é, na verdade, o objeto, né, não é o litígio posto em discussão, as medidas que ela vai determinar vão ser mais restritas, vão se direcionar ali ao instituto, né, a esse estabelecimento prisional, e não vai se preocupar com o problema mais amplo. Aí, obviamente, a gente pode questionar, né, a adequação de... Então, se a gente tem esse problema estrutural, qual é a adequação de pensarmos por estabelecimento específico, né, e não tratar de causas anteriores ou causas mais amplas que levam à situação no estabelecimento A ou no estabelecimento B. E aí, a corte vai determinar, para vocês verem aqui, ela vai determinar medidas mais detalhadas dessa vez, né, como não teria havido cumprimento. Além da primeira determinação geral de medidas que todas as medidas necessárias, né, para preservar ali a vida e a integridade de todas as pessoas,
também vai especificar que o Estado deve ali observar a própria súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, impedindo que novos presos não ingressem no Instituto e tampouco que simplesmente se transfira para outro estabelecimento, imaginando que isso vá significar qualquer cumprimento efetivo, né? E também, além disso, ele vai... eu queria destacar aqui o item 4, né, que uma das soluções que a Corte aí vislumbrou para a superlotação foi que o Estado deveria tomar as medidas cabíveis ali para que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade cumprida, né? Então, um dia que a pessoa ficou nas condições degradantes vale por dois de cumprimento de pena. E aí, inclusive, mais recentemente, aí tem outras ali reestruturações que a gente poderia compreender desse próprio estabelecimento ali, né? Por exemplo, o item 5, que seria organizar a equipe criminológica. Então, também tem uma certa reestruturação dessa instituição específica. Mas também, ali o que eu tinha mencionado da medida anterior, apesar de imaginarmos que, então, tem que ser de ofício, né, essa atuação do Estado no sentido de, para todas as pessoas interessadas, fazer esse cômputo em dobro. Recentemente, nós tivemos aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo, num caso individual, a aplicação dessa determinação da Corte no sentido do cômputo dobrado, né? Então, se determinou que, inclusive, fosse contado o período anterior à determinação, à data dessa resolução, né? Que era de 2008, mas no caso a pessoa específica tinha ficado presa de 2017 a 2019, então determinou que se computasse em dobro. Na verdade, acabou ali reestruturando para todo mundo, né, essa contagem, mas alguns mecanismos individuais tiveram que ser ativados para efetividade também. E esse, né, como eu mencionei, é um caso de medidas provisórias, e aí a gente percebe a limitação desse tipo de mecanismo, e a doutrina até vai dizer, olha quantos casos nós não temos em medidas provisórias ou medidas cautelares na comissão que exemplificativamente abordam o sistema prisional. Então, na verdade, se nós continuarmos atuando por meio desses mecanismos, não vamos chegar provavelmente muito longe, porque os problemas são maiores, não concernem ali aquelas pessoas somente ou aquele estabelecimento apenas. Então, já é uma crítica que se coloca no sentido que as reformas estruturais têm que ser mais compreensivas para se resolver o problema carcerário. E também, aí a gente vai encontrar, entre outros casos brasileiros, aí no sistema de petições e casos, não como medida de urgência, para ilustrar o caso Favela Nova Brasília, que foi decidido pela Corte em 2017. E aí, numa resolução de supervisão de cumprimento de sentença, agora de junho desse ano, a Corte coloca bem para a gente aí as medidas, né, determinadas. Então, são bem abrangentes, aí elas não vão se relacionar a só um estabelecimento específico, mas, em especial, vão se relacionar, sobretudo, ao estado do Rio de Janeiro como um todo, né, e a problemática da violência policial, mas ela vai também além do próprio, pode, né, tem esse potencial de ir além do Rio de Janeiro, né, e, por exemplo, né, adotar ali as medidas legislativas ou de outras naturezas para que as vítimas de delitos ou seus familiares possam participar de maneira efetiva na investigação de delitos, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em reformas nacionais que atendam a essa determinação, né, no Código de Processo Penal, por exemplo, ou, eventualmente, resoluções relativas ao Ministério Público, não só do Rio de Janeiro, né, mas, eventualmente, por exemplo, o próprio Conselho Nacional
A internet de Marcela caiu, travou. Para mim também. Vamos esperar para ver se volta. Mas, pessoal, quem quiser ir fazendo perguntas, podem ir mandando no chat. Estou vendo que a participação de vocês está bem ativa. A professora Mariela vai ter aí algumas perguntas para responder. Teve gente até mandando em espanhol aqui. Alunos participativos. Professora Marcela, me escuta? Escuto, fui só eu que caí? Peraí. Não, foi. Desculpem aqui, não. Não, Internet às vezes. Peraí. Então, como reflexão final, o que eu gostaria de trazer para vocês seriam ali 3 aspectos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente. Bom, seriam esses três reflexões, né? Porque o que a gente viu seriam as decisões estruturais, enquanto ali remédios estruturais, que podem ter diversas dimensões, trabalhar ali, né, em diversas dimensões de um problema estrutural. E a reflexão final que eu queria trazer é na perspectiva do processo estrutural. Se a gente está pensando do ponto de vista estrutural, qual que deve ser a nossa preocupação nesses casos, né? A questão da individualização das vítimas se liga a um problema que eu mencionei antes, que no sistema interamericano ainda teria a ideia de que a petição tem que ser apresentada ali em favor de uma vítima concreta, identificada. Então, às vezes, parece que se gasta energia nesse sentido de se buscar ali uma concretude, que essa concretude seria alcançada com a identificação da vítima, em vez de alterar o foco para o problema estrutural, né? Então, será que só porque um caso é estrutural e não traz uma vítima específica, ou que aquela que a gente possa chamar de vítima individualizada, quer dizer que o caso é abstrato, ou a concretude que nós devemos buscar é outra, né? Até mesmo abrindo mão desse requisito e pensando em quais são os elementos que tornam um caso estrutural concreto. É ele ser individual? Para mim, é o contrário, né? Se nós buscarmos aí, sobretudo, desembocar em remédios estruturais, né? Não remédios que vão ali só implicar a mudança da situação da pessoa específica. Então, se nós vamos trazer para o processo o problema estrutural enquanto tal e buscar uma solução de igual proporção para ele, para mim, o foco da concretude tem que ser outra, tem que ser a busca por uma carga informacional adequada, suficiente, para que a gente compreenda esse problema estrutural. Claro que podemos discutir aí o que é daí um problema estrutural ou não, mas que nos auxiliem até mesmo na identificação desse problema, qual é esse problema estrutural, quais são as causas desse problema, ou pelo menos as causas com as quais nós vamos lidar aqui, quais são as possíveis soluções para esse problema, e aí, a partir daí, se pensar nessa dimensão, né? Não ficar apenas se preocupando com a especificação de uma pessoa ou de determinadas pessoas. Isso pode ser por meio de ações coletivas desde o início, né? Se pensando aí, se apresentando o problema como coletivo, aí teriam que, no mínimo, abandonar essa ideia da vedação da axio populares, de demandas abstratas, ou também se pode continuar com o modelo atual, em que, no mais das vezes, o litígio, apesar de ter uma roupagem individual inicial, ele já vem com uma intenção, né, estrutural, por assim dizer,
mais das vezes estrategicamente, como quando temos a atuação sobretudo ali das organizações da sociedade civil, e aí ele pode continuar nessa transformação ao longo da sua tramitação, né, ganhando remédios coletivos, mas que se continuar assim, que se pense em trazer as informações necessárias, né, para que se possa decidir ou eventualmente até mesmo ali acordar sobre uma possível solução. E ao lado disso, aí eu já vi que tem algumas perguntas ali, até a questão da representação ou representatividade adequada. E aí, me parece que esse é um outro ponto que deve ser o foco, né? Pensar numa estrutura, e aí eu estou emprestando, na verdade, a expressão do professor Owen Fiss, né, que ele coloca essa ideia de estrutura representacional adequada, que, na verdade, mais do que uma pessoa que supostamente é o representante adequado, na verdade, criar essa estrutura, né, de representação, mais às vezes, dos diversos interesses que estão implicados ali naquele problema estrutural, naquela violação estrutural, né? E aí eu penso que alguns elementos dessa estrutura representacional adequada seriam aí perceber, né, primeiro as diferentes dimensões que esses litígios podem ter, né, como afeta um grupo determinado, mas também tem essa segunda dimensão que afeta um grupo mais amplo e, podendo chegar na dimensão mais ampla ainda, de afeta a sociedade como um todo. Só que a sociedade também não é algo homogêneo, né? Vai ter aí, na verdade, a imbricação de vários interesses. E aí, o segundo passo é o próprio reconhecimento, né, da existência dessa pluralidade, imbricação e conflito de interesses. E aí, se pensar se quem está atuando, né, é representativo desses diversos interesses, como que a gente poderia ter uma maior participação, né? Porque se nós temos ali a própria a ideia de imbricação, né, vai demandar essa maior participação, então, e uma maior publicidade. Então, não vai ser um caso ali discutido e litigado somente pelas próprias partes, mas vai ter que ter um envolvimento de outros sujeitos. E também o foco na capacidade de atuação daqueles que estão ali atuando, que estão como representantes, e também pensar em técnicas de incremento informacional, que seria a ideia anterior que eu coloquei, né? Então, a corte pensar o que ela precisa, seria em suma, né? O que ela precisa para decidir, né? E como que ela vai, então, obter essas informações, né? Quais sujeitos que vão ali participar para fornecer, para chegar ali numa carga informacional, digamos, suficiente, né? É claro que os problemas estruturais têm o problema, tem assim esse aspecto do regresso ao infinito, né? Uma causa é a causa da outra e assim vai onde é que a gente para, né? Mas isso é um problema que tem que ser lidado, mas não impede a gente tentar construir aí uma forma de que se chegue a esse cenário de suficiência, né? E eu falo isso e até alguns juízes reconhecem, né? Por exemplo, o juiz Humberto Sierra Porto, da corte, ele tem vários votos concorrentes, ou às vezes mais ainda votos divergentes. Ele vai colocar: olha, aqui vocês estão falando que tem esse problema estrutural no Estado e estão mandando ele fazer X, né? Porque alguém pediu o X. Mas a gente, na verdade, a gente não tem necessariamente todas essas informações para fazer essa afirmação tão enfática, e também pode ter aí outras soluções para esse problema. Então, para mim, o mais importante, né, mais do que aspectos formais ou mesmo de criação de um procedimento específico, é diversamente pensar nessa verdadeira aí, esse foco no próprio problema, né, que se procura resolver, e para, de alguma maneira, tentar se decidir de uma forma adequada e que realmente
tutele os direitos de forma efetiva. Então, por hoje, era isso. Se algum caso que eu mencionei, vocês querem saber mais detalhes ou alguma referência, podem ficar à vontade e me enviar um e-mail, e aí eu passo mais informações, né, a bibliografia, alguma referência que eu fiz, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, professora Marcela. No NUPID, que é um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, inclusive coordenado também por Matheus, a gente costuma dizer que boas palestras são aquelas que levantam muitas perguntas. E nós tivemos muitas perguntas. Eu não sei nem se a gente vai conseguir responder todas, né? Se vai ter tempo para isso, tendo visto que a gente tem um painel agora às 19 horas. Mas, assim, foi excelente, excelente. E, inclusive, queria parabenizá-la, porque o seu orientador, ex-orientador, professor Sérgio Arenhat, esteve hoje aqui conosco hoje de manhã, e ele apresentou um PowerPoint assim, excelente. Aí você veio aqui e apresentou um PowerPoint, né, maravilhoso. Então, já estou vendo que é uma coisa aí de orientanda e orientador. Mas muito obrigada. Eu tinha uma pergunta para as duas professoras, tanto para a professora Mariela quanto para a professora Marcela. Só que, tendo em vista que nós não temos muito tempo, eu vou priorizar a pergunta dos alunos, certo? Vou dar uma lida aqui nas perguntas que foram feitas, e aí sintam-se à vontade para responder todas, ou para responder a que vocês acharem mais interessante, ou até para, de repente, unir, porque algumas perguntas acabam conversando, certo? Então, nós tivemos aqui, para a professora Mariela, a pergunta de Silvio Henrique. Professora, como funciona a representatividade adequada no direito argentino? Tivemos também outra pergunta para a professora Mariela, que é a seguinte: há algum projeto ativo para criar uma lei que regulamente os processos estruturais na Argentina? Bom, e aqui eu vou fazer logo as duas perguntas para a professora Marcela, porque eu acho que não vamos ter tempo de trabalhar com todas, mas foi primeira pergunta daquela minha amiga que eu havia mencionado, Camila Montanha, está aqui conosco, que é com relação aos casos brasileiros envolvendo o sistema carcerário. Temos várias medidas provisórias emitidas pela Corte Interamericana. É algo estratégico ou relacionado ao processo estrutural lidar com os casos do sistema penitenciário em âmbito de medidas provisórias e não no âmbito de sentenças pela Corte Interamericana? E nós temos também aqui, eu acredito que a senhora já respondeu a pergunta da questão da representação adequada, né, durante a palestra, então vou falar aqui da pergunta de Matheus. Ele parabenizou aqui pela exposição e perguntou como garantir a colaboração entre jurisdição nacional e internacional para monitorar decisões estruturais. Ou a instituição internacional precisaria desenvolver sozinha sozinha um mecanismo desse tipo. Então, professora Mariela, se a senhora quiser começar, pode. ¿Puedo comenzar? A ver. ¿Se me escucha? Sí, profesora, sí. Perfectamente. Genial. Bueno, con respecto a la pregunta de la representatividad adecuada, la Constitución Argentina se reformó en 1994 y estableció una regla que es la única regla en materia de acciones colectivas que tenemos legislada, que es que la legitimación activa se le va a admitir a los afectados, al defensor del pueblo y a las asociaciones cuyo objeto social sea proteger a una clase en la cual, a la cual se presentan a juicio. Desde que esto empezó a regularse hubo muchas discusiones, pero las primeras discusiones con respecto a quién era afectado y quién no era afectado, qué asociación tenía un objeto social adecuado y cuál no, y si el defensor del pueblo podía o no podía, las primeras discusiones tenían que ver con la tensión conservadora que venía antes de la reforma constitucional. Entonces las posiciones conservadoras que no estaban de acuerdo con las acciones colectivas
decían que el afectado tenía que ser alguien que fuera lesionado en sus derechos subjetivos, y decían que las asociaciones tenían que estar registradas con su objeto social de tal forma que solamente en ese caso podrían representar intereses colectivos, etcétera, etcétera. Esto con el tiempo se fue venciendo. En el caso Alavi, que es en el caso en donde la Corte por primera vez menciona que la representación tiene que ser adecuada y que el juez tiene que controlar que la representación tiene que ser adecuada, no dice nada que es una representación adecuada, solo dice que el juez tiene que controlarla. De la experiencia, lo que surge es que en unas épocas más conservadoras los jueces rechazaban legitimaciones activas y representaciones todo el tiempo, y que ahora están aceptando a cualquier afectado y a cualquier asociación la representación, con el único recaudo de una audiencia en donde les preguntan cosas como cómo se enteraron del caso, qué relación tienen con los afectados, si mantienen cierta comunicación con la clase afectada, etcétera, pero no mucho más en realidad. Yo nunca escuché nada más significativo en la evaluación de la representación adecuada. Por otro lado, la representación adecuada es un tema que está ligado directamente con el derecho de defensa de los que no están en el juicio. Y hay una obligación del juez, ¿no?, de garantizar ese derecho de defensa, más allá de los problemas de representatividad que tenga quien actúa como parte representante, ¿no? Entonces, acá es interesante, digamos, esto es un deber que pesa sobre todo sobre los jueces, que tienen que asegurarse que a quienes van a aceptar como legitimados activos sean representantes adecuados de la clase, y que además se comporten durante el proceso, o que durante el proceso tengan una representación adecuada de esos intereses, garantizando el derecho de defensa de los que no están ahí. Y con respecto a si hay proyectos de reglamentación en la Argentina, hace 15 años aproximadamente que hay una enorme cantidad de proyectos que entraron al Congreso Nacional. Año de por medio hay esperanza de que alguno va a salir y no pasa. Y en este momento se está discutiendo un proyecto bien interesante de reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, que tiene reglamentaciones muy claras en materia de acciones colectivas, y una de ellas es la de establecer el juicio por jurado para el caso de las acciones colectivas. Asunto que yo tengo ciertas diferencias, como también tengo ciertas diferencias por las regulaciones que hay ahí, pero dentro de lo que hay es uno de los proyectos mejor intencionados y que tiene posibilidades en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenía otra pregunta? Eran esas dos, ¿no? Sim, professora. Tinha outra pergunta também de Silvio Henrique. Como a doutrina argentina vê a aplicação das resoluções consensuais no âmbito do processo estrutural? E aí também Luana perguntou se essas medidas elas são mais efetivas quando comparadas à execução da decisão pela via judicial. Ou seja, é melhor meios consensuais ou decisão judicial? Podría estar toda la tarde hablando de esto porque es mi tema preferido. Algunos datos que podrían servir para el análisis. Varias veces la Corte Suprema Argentina ordenó que se formaran mesas de diálogo. Y varias veces la Corte Suprema Argentina auspició audiencias de conciliación y de acuerdo en casos estructurales. Hasta ahora, digamos, yo conozco muy pocos casos en donde han funcionado, y no son casos de la Corte Suprema, sino son casos de tribunales inferiores. Lo que creo es que hay un problema conceptual en pensar que en un caso estructural, donde las partes son representantes de mucha otra gente, puedan llevar adelante acuerdos que cierren de alguna manera la solución de una manera definitiva para quienes representan. ¿Por qué? A ver si puedo ser clara.
una cosa es representar a alguien en un reclamo y otra cosa es representar a alguien en la solución de ese reclamo. Y yo creo que dejar en manos de las partes, acordar cuál es el mejor interés para todo el colectivo, puede ser problemático. Es muy importante la participación judicial para garantizar el derecho de defensa de otros en esa solución de un asunto colectivo. Entonces, yo creo que hablar en términos de acuerdos remediales definitivos es problemático. Ahora, por otro lado, hay toda una tendencia a la que yo ascribo, que es la tendencia de la remediación experimentalista para casos complejos, ¿no? Para casos como, por ejemplo, el caso Mendoza, ¿no? Casos que tienen mucho tiempo imbrincados en la problemática estructural del Estado incluso. Entonces, yo creo que en esos casos se suele hablar de acuerdos remediales, pero en realidad son acuerdos experimentalistas, son acuerdos de partes para llevar adelante medidas remediales que tienen estas características experimentalistas, que son transparentes, que son monitoreables, que tienen metas a corto, mediano y largo plazo, que permiten ensayar y probar medidas de reestructuración, y todo esto en un marco de amplia publicidad, ¿no? En un régimen de amplia publicidad, en donde no es que las partes se apropian de negociar cuál va a ser la solución, sino donde las partes lo que hacen es generar un régimen de búsqueda experimentalista de esa solución, que es transparente, que y que tiene una alta capacidad para ser supervisado y monitoreado públicamente. Pero eso me parece distinto a decir un acuerdo entre las partes, digamos que el remedio va a ser el acuerdo entre las partes. El remedio experimentalista es un acuerdo sobre el régimen para construir el remedio. ¿Se entiende esta posición, más o menos? Sim, professora. E eu até passei o academia.edu da senhora para que os alunos possam baixar alguns artigos, e tem o ResearchGate também, né, da professora Mariela Puga, e eu acho que é até legal para que os alunos possam compreender essa ideia de experimentalismo, que é tão importante aos processos estruturais. Então, assim, talvez eles até consigam compreender melhor depois de ler alguma bibliografia sobre a temática, mas a resposta da senhora foi muito esclarecedora. Muito obrigada, professora. Les voy a mandar un link con una charla específicamente sobre experimentalismo que les puede servir. Perfeito, professora. Muitíssimo obrigada. Passo a palavra agora para a professora Marcela Ferraro, para que ela possa responder as duas perguntas que lhe foram feitas. Obrigada, Eduarda. Em relação à pergunta da Camila, né, que ela questiona que será que termos casos envolvendo o sistema prisional no mecanismo de medidas provisórias, em vez de no mecanismo de casos, sentenças, seria algo estratégico ou relacionado ao processo estrutural? Eu acredito, não tenho dúvida de que, em parte, é uma escolha estratégica, primeiro no sentido de quais casos vão ser levados, né? Principalmente se temos aí a atuação das organizações da sociedade civil, muito provavelmente se vai encontrar essa escolha deliberada, no sentido de qual é o caso que apresenta, digamos, as melhores condições de ter um sucesso ali no reconhecimento das violações. Às vezes é um caso extremo, né? Até isso é um ponto a ser considerado. Quando a gente está pensando no problema estrutural mais amplo, a gente não pode somente considerar um caso particular que talvez seja um extremo, a gente tem que ampliar, né, até esse é um dos aspectos da informação adequada, né? Mas também eu acho que o uso das medidas provisórias tem relação com a função dessas medidas de urgência, que é a proteção da vida e da integridade. Então, esse tipo de violação deixa muito evidente, né, que a vida, a integridade das pessoas que estão lá estão em risco, né? Então, propicia com maior sucesso o reconhecimento da urgência da situação.
Mas acho que não é um aspecto do processo estrutural. Se a gente for pensar o problema de uma forma mais compreensiva, aí até é mais adequado que possivelmente que se trabalhe no sistema de casos. E também a gente vai encontrar ali na corte sistemas que envolvem, casos e sentenças que envolvem o sistema prisional. Eu destacaria um dos casos, eu já ponho ali também no chat, é um caso de Honduras, de 2012, em que saiu um acordo, né? Até que a professora Mariela estava comentando que possivelmente os acordos têm um complicador, né? Nesses casos estruturais, mas nesse caso saiu um acordo entre as partes perante a corte e a corte foi um pouco além também, porque ela ela faz um controle dos acordos, né? A comissão também, e ela adicionou medidas. Então, nesse caso, para exemplificar, não só se estabeleceu ali que seriam construídos estabelecimentos prisionais, mas também que medidas imediatas deveriam ser adotadas, reformas legislativas. Então, realmente, se formos pensar o problema carcerário de forma mais ampla, eu acredito que tem que se ir além de um estabelecimento, porque é evidente que não é, a gente não precisa argumentar muito para se chegar a essa conclusão de que o problema não é um estabelecimento específico. É claro que podem ter problemas específicos de determinados locais, mas eles não vão resolver a grande problemática. Deixa eu pôr para vocês. O caso é esse aqui que eu coloquei no chat. E a segunda pergunta, a respeito do Matheus, como que a gente garante, né, a colaboração entre os dois níveis? É muito complicado, né? Não tem como se ter uma garantia ou um mecanismo específico que, por meio dele, nós consigamos aí efetividade em todos os estados, porque eu acredito que cada situação vai ter as suas particularidades. É lógico que, de maneira mais geral, nós podemos pensar, por exemplo, em leis que estabeleçam procedimentos internos de cumprimento das decisões, como se tem em alguns países, então já haveria aí um procedimento, ou se não, mecanismos até judiciais que podem ser implementados. Se pensarmos aqui, podemos ter até exemplos práticos de ações civis públicas ou ações de controle até de constitucionalidade que tentam, de alguma forma, implementar decisões da Corte nacionalmente. Mas eu acredito que é muito no diálogo e numa construção ali do remédio, né? Nessa segunda fase, né? Depois que se reconheceu a violação. E a título de curiosidade, por exemplo, em um caso envolvendo o Brasil, recentemente, no Ximenes Lopes, que foi o primeiro caso julgado pela Corte em relação ao Brasil, uma tentativa que a Corte fez agora em abril foi estabelecer o CNJ como uma entidade aí mediadora, né, de construir o diálogo na busca ali da implementação de programas de saúde mental. Então, ali, para mim parece interessante a tentativa de construir mecanismos ou você construir ali micro-institucionalidades que possibilitem a realização dessas reformas, né? Claro que também vai depender muito, reformas legislativas ou mesmo constitucionais vão depender aí do poder legislativo, né? Mas também os outros poderes e a sociedade civil vai poder implementando outros aspectos ou de outras maneiras ao longo do tempo. Mas eu acharia difícil dizer para você um mecanismo infalível e único, né, uniforme, assim, porque é um desafio, né? Você pode ter um estado que, inclusive, ameaça sair do sistema, como já aconteceu com o Peru, né? Em temas muito sensíveis, ele vai falar, bom, então eu vou sair do sistema, porque se você vai decidir esse aspecto, eu não fico, né? Mas é complexo mesmo, né? Não sei se respondi. Respondeu sim. Ela, inclusive, agradeceu aqui no chat. Também você já disponibilizou, né, Marcelo, o seu contato para quem quiser mandar mais perguntas ou quem quiser bibliografia, e nós, inclusive, agradecemos por isso. Queria dar boa noite à professora Kátia Kozik, que eu vi que acabou de entrar. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E deixa eu ajustar aqui a tela. Queria agradecer
tanto a professora Marcela quanto a professora Mariela pela participação. É muito bom dar voz aos trabalhos que a gente lê. Então, durante a dissertação, né, e na própria construção de artigos, nós temos acesso a bibliografias de autores que muitas vezes nós não conhecemos ou nós nunca escutamos, e é um verdadeiro privilégio poder estar aqui hoje com vocês. As palestras foram excelentes, eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com algum interesse de pesquisa em processo estrutural, então quem não conhece vai querer pesquisar sobre, e com muitas perguntas também, porque boas palestras, elas também levantam perguntas e inquietações. Nós conseguimos responder algumas, mas eu tenho certeza que com a leitura dos textos, né, eu passei aí já tanto a dissertação quanto a tese da professora Marcela Ferraro e também o Academia.edu da professora Mariela, para que os alunos possam ter acesso aos artigos e possam também, né, tirar eventuais dúvidas por meio dos textos. Então, eu queria agradecê-las. Nós vamos emendar aqui os painéis e as professoras fiquem à vontade para permanecer conosco ou também para sair. Sei que é um dia de semana e as rotinas, em geral, são conturbadas, mas nós vamos emendar aqui porque nós já estamos tanto com a professora Bianca quanto com a professora Kátia Kozik, então, e já estamos aqui na hora do nosso segundo painel, então vamos começar aqui. Vou ajustar a tela e, mais uma vez, professora Marcela e professora Mariela, muito obrigada. Espero que nós possamos estar juntas dialogando em outros eventos. Obrigada por la invitación y gracias, fue un placer. Muito obrigada, um prazer também, igualmente. Hasta luego.